técnico Thiago Carvalho, do Figueirense, e a pergunta de Marcos Cassetari, da Rádio CBN Floripa. Oi, Thiago, boa noite. Eu queria saber de você como que você pretende corrigir o sistema defensivo do Figueirense, que vem tomando muitos gols e, às vezes, assim, de forma, alguns gols até que bobos, né? Como que você pretende corrigir esse sistema defensivo para a sequência da temporada? Boa noite. Realmente, os gols que vêm acontecendo, na minha opinião, são gols simples de não acontecer, né? Que você tem que responder na questão de confronto, de conseguir competir, somente numa bola parada, numa situação de cruzamento. Então, a gente precisa continuar treinando, continuar se cobrando para que essas coisas não aconteçam. A gente fez o primeiro jogo competindo bem mais nisso, fazendo bem isso, e hoje, principalmente no primeiro tempo, as coisas não aconteceram dessa maneira. Gustavo Villamil, da Rádio Guarujá. Boa noite, Thiago. Hoje o Figueirense sofreu um apagão na primeira etapa, né? O Figueirense tomou 2 gols em um intervalo de 2 minutos. Na transmissão até parecia que o Figueirense tomou o segundo gol enquanto acontecia o replay. Queria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu com o Figueirense, por que o Figueirense veio tão fragilizado para esse jogo. O Figueirense foi presa fácil para o Tombense, até conseguiu uma reação na segunda etapa, quando a equipe de Tombos já tinha diminuído o ritmo, mas a vaca já tinha ido para o brejo. Por que o Figueirense foi uma presa tão fácil para o Tombense hoje? Acho que o primeiro tempo realmente não tinha acontecido algo assim, né, desde a chegada aqui. Foi o primeiro tempo onde a gente não conseguiu competir, faltou fazer falta, faltou ser agressivo, e a gente fez um jogo muito lento em tudo, tanto para mim sem a bola, tanto com a bola também. E isso fez com que a gente perdesse e fizesse um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo a gente faz novamente o que é de costume, né? De ser agressivo e de colocar mais qualidade no jogo, mais velocidade, e conseguimos responder bem, mas de fato esse primeiro tempo foi muito atípico do que vinha acontecendo e ele realmente fez a gente perder esse jogo. Cristiano Darós, da Jovem Pan News. Thiago, eu queria saber sobre as substituições. Em algum momento cogitou fazer as trocas, as primeiras Johnny Douglas, saída do Johnny Douglas e do João Lucas ainda no primeiro tempo? E quais foram os objetivos dessas duas substituições no intervalo? Basicamente, na energia, o Rafinha é um cara mais móvel ali, a gente ia ter que se arriscar bastante, né, para poder alcançar o empate ali. Então o Rafinha consegue ter mais mobilidade, então a gente, né, com a troca dele ali, ganhava isso. O João e o Santiago, na minha opinião, vários jogadores não estavam tão bem, né, na partida. A gente fez algumas escolhas, o Santiago tinha entrado muito bem no jogo passado. Tinha um risco também, porque ele vem voltando da lesão, né, de aguentar os 45 minutos. Eu acredito que ele sentiu, mas o jogo pediu tudo isso. Depois a gente tentou, né, precisando de fazer gol, deixar 2 centroavantes. Aí o Nicolas voltando também para poder atuar a um tempo menor. Então, um atleta que dá essa qualidade final, né? Depois tentei arriscar com o Reif também entrando ali como volante para ser um time mais ofensivo. A gente tentou e né, poderia até sair com empate no final ali. Mas, igual eu falei, acho que o primeiro tempo ele realmente foi muito abaixo de tudo que a gente já fez até aqui. E, né, com isso a gente foi muito inferior nesse primeiro tempo e naturalmente ter que responder, recuperar não é algo tão fácil quando você leva 3 gols. Mas a gente tentou mais uma vez e fizemos melhor no segundo tempo, conseguimos chegar perto disso. Cassetari. Ô, Thiago, em alguns momentos ao longo da temporada, e puxando especificamente para os 2 jogos, Ponte Preta e Tombense, você acha que faltou uma experiência, uma casca para a equipe contra a Ponte Preta para manter o resultado e hoje contra o Tombense para dar uma segurada nesse ímpeto, dar uma respirada, evitar os 2 gols em sequência? Tu acha que faltou uma experiência, uma casca? É algum erro de leitura tua ou dos jogadores ali dentro do campo? Tu acha que tem como melhorar essa questão? Sempre tem que melhorar, né? Principalmente quando acontece algumas situações dentro de campo. Acho que contra a Ponte, sim. Acredito que a gente, fazendo gol, né, começou a ter um jogo de bate-volta, de transição, onde o jogo era nosso. Talvez a gente deveria ter feito diferente, ficado por bola.
Mas hoje, esse primeiro tempo ele é muito ativo da gente poder falar que falta experiência. A gente leva um gol de bola parada, depois a gente leva, né, a sequência dos gols, e são gols que né, no primeiro jogo a gente já tinha respondido muito bem. Que são gols, igual eu falei no começo da entrevista, que a gente não pode levar, porque já é difícil fazer gol e, né, todas as bolas que foram, a gente não conseguiu competir e ser melhor que o adversário. Então, acho que o primeiro tempo ele é muito atípico, não por causa da questão de experiência, mas para mim é questão de competição, de poder fazer um jogo agressivo, de fazer falta, de talvez ter malandragem nessa situação de falta, principalmente quando você faz pressão, e de ganhar esses confrontos, né, para a gente poder ser superior que o adversário. Vilamil. Thiago, eu queria saber a tua avaliação a respeito da escalação do Figueirense de hoje. Hoje você manteve o esquema do 4-3-3, mesmo esquema do confronto contra a Ponte Preta, em vez de querer povoar um pouco mais o meio de campo, e isso foi uma coisa que você insistiu durante até certa parte do segundo tempo. Queria saber por que você não povoou um pouco mais o meio, tirando um atacante e botando meio campista, como por exemplo a entrada do Gabriel Santiago ao invés, no lugar do João Lucas, um atacante ali na parte da frente. E também queria saber qual a sua avaliação sobre o sistema defensivo. O Figueirense hoje sofreu 2 gols em 2 jogadas originadas pelo lado esquerdo da defesa. Queria que você falasse um pouco sobre essa fragilidade e sobre as suas escolhas, tanto no início do jogo quanto no intervalo. A gente jogou o primeiro jogo da mesma maneira e não teve dificuldade nisso. Acredito que os atletas conseguem responder, mas faltou um pouquinho principalmente no começo do jogo, de ser um pouquinho mais agressivo nessas competições, igual eu falei. Alguns jogadores conseguem jogar no meio, sim, né? O João é um atleta que poderia fazer também essa situação, mas igual eu falei, eu acredito que a gente foi muito dentro da marcação, na troca de marcação, nesse encaixe na pressão, e isso faz parecer que tem situações erradas no meio, né? Acho que o time, essa compactação é algo que a gente vem cobrando bastante, algo que nesse começo, mais uma vez, de jogo, aconteceu que ser ruim e fez a gente dar espaço para a Tombense. A parte defensiva, igual eu falei, acredito que a gente tinha feito um jogo muito competitivo contra a Ponte, algo que, mais uma vez, né, trouxe um pouquinho de confiança e esse primeiro tempo ele foi atípico novamente. A gente levou gols fáceis que não pode levar, somente no nível da competição que a gente está, que é muito nivelado, você tem que conseguir corresponder e fazer muito bem essa parte defensiva para ganhar os jogos. Encerra, Cristiano Darossa. Para saber, Thiago, é uma semana um pouco mais curta, tem jogo já no sábado, dá tempo já de pensar em algumas substituições, você já pensa em mudar algumas peças dentro da equipe para essa próxima partida, dado o que os jogadores renderam no jogo de hoje? Talvez sim, tem avaliação dentro do jogo, né, de tudo que a gente fez, estudar mais uma vez o adversário para a gente poder tomar as melhores decisões. É natural o rendimento, a gente espera rendimento dos atletas e a gente espera que eles possam corresponder sempre. Quem estiver correspondendo vai estar jogando aí dentro dos 11. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Valeu.